Olá, meus queridos. Aqui quem fala é Juliano Taliati e mais uma entrevista no nosso canal. É uma honra danada ter essa fera aí comigo aqui no canal Juliano Taliati no YouTube. Se você não conhece, agora mais pessoas vão começar a conhecer e vão curtir, comente e tudo mais. Gente, eu estou aqui com essa pessoa, esse cara é muito fera, e eu tenho que agradecer ele, eu vou agradecer agora aqui, eu nem falei isso antes, por ele ter me ensinado o rugby, por intermédio dos comentários ali na ESPN. E o rugby, aí eu fui apresentado ao rugby pelo Martoni, eu vendo os jogos na ESPN. E desde então, eu coloco o rugby nas minhas aulas de educação física, gosto muito dos princípios do esporte. É isso, é uma honra. Quero te agradecer, Martoni, por você ter aceitado. E é isso, a princípio. Juliano, tudo bom? Prazer estar contigo. Para mim também é uma grande honra, cara, poder compartilhar algumas coisas dos nossos esportes que a gente tanto gosta, né? Em especial do rugby. E você aumentou minha responsabilidade agora, né? Dizendo que aprendeu rugby comigo, cara. Você podia ter professores melhores, viu? Vou te dizer. Eu acho difícil, hein? Acho difícil. Eu acho que a responsabilidade nesse caso ficou mais para mim, hein? Porque o pessoal, peraí, você aprendeu com o Martão, você está falando e fazendo isso? Eu botei mais responsabilidade em mim, Martão. Até estou com a camisa dos Pumas aqui. Hoje, o dia que a gente está gravando, na sexta-feira, dia 19, é dia do rugby argentino. Aí, em homenagem, eu estou com a camisa dos Pumas. Martoni, show de bola. Cara, conta aí pra gente como é que foi a sua infância, adolescência, sabe? Como é que o esporte entrou na sua vida? Conta desde lá das suas primeiras lembranças aí. Ah, legal, Juliano. Minha família tem uma tradição de esportes, né? Particularmente meu avô, ele é da região lá de Ribeirão Preto, ele veio da Itália e tudo mais, é da região de Ribeirão Preto. E ali, na época dele, ele acabava jogando pelo Botafogo de Ribeirão, muitas vezes, é, mesmo não sendo um jogador, digamos, profissional, porque ele não queria. Ele que tinha outras aspirações na vida, mas ele era tão bom que os caras iam pegar ele na casa dele para ele jogar jogo oficial, né? Então, o seu Antônio Martoni. Eu sou Antônio Martoni Neto, né? Sim, sim. Então, e aí meu pai também sempre teve uma vida esportiva, mas totalmente amadora. No meu caso, eu desde criança, nós somos em quatro irmãos, eu sou o segundo dos quatro, e todos nós sempre praticamos muito esporte por incentivo da família mesmo, sabe? Além de esporte, música e tudo mais. E logo de garoto, eu sempre me destacava muito no futebol, mesmo assim. Eu já jogava duas ou três categorias acima do que era da minha faixa etária e disputando torneios colegiais, intercolegiais, enfim, o que tinha na época, né? Até que eu acabei indo começando a jogar futebol de campo em algumas equipes de renome na cidade de São Paulo, né? Eu prefiro não citar porque, né? Enfim, mas acabou que eu construí uma carreira lá com 12, 13 anos, eu já, teoricamente, já jogava em clube de futebol grande, nas categorias de base, e gostava. Foi quando, um certo dia, um amigo tinha ido, o irmão dele jogava rugby na Mauá, eu nunca havia ouvido falar nem o nome do esporte. Na época tinha o rugby Mauá, o irmão mais velho dele, obviamente, jogava na Mauá, e soube que no Colégio São Luís, que é na Avenida Paulista, aqui na cidade de São Paulo, tinha um time de rugby para molecada. E esse amigo meu foi lá e ficou lá 2, 3 semanas. E um dia a gente conversando, ele falou, cara, por que você não vai comigo? Você vai gostar, papapá, é diferente, negócio totalmente estranho, papapá. Aí nós fomos, eu fui com ele. E fui para ver o primeiro treino. E como sempre acontece no mundo do rugby, você vai para o primeiro treino e, bom, entra aí, que não sei o quê, no final acabei entrando. Entrei, adorei, cara. Adorei, adorei. E voltei lá várias vezes para treinar, mesmo jogando futebol, né? E aí foi até os 18 anos, com os dois esportes. A preferência, a paixão de criança do futebol, ela externou para o rugby. Alguns valores e elementos que o rugby possuía
desde então, desde sempre, que eu comecei a aprender, foram ganhando força dentro de mim. Ao mesmo tempo, nada contra o futebol, gosto muito de futebol, mas o futebol já tinha uma linha de trabalho um pouco diferente. Lembrando que naquela época o rugby não era profissional, não podia ser profissional, tá? Então, e o futebol desde sempre foi profissional. Então, isso pesava um pouco. Eu tive muita sorte também na carreira de rugby, porque desde sempre eu joguei nas seleções de base, categoria infantil, depois categoria juvenil, até chegando à adulta. A minha vida inteira eu vivi dentro de seleções. E naquele período eu ficava lá, Colégio São Luís, depois Colégio Objetivo, que é um colégio bem grande aqui em São Paulo, você provavelmente conhece os dois, inclusive por ser professor, né? E ficava nos dois e comecei a jogar por conta desse irmão, desse amigo, eu e ele, aliás, na Mauá. E a gente, com 16 anos, já jogava, naquela época, a categoria adulta de rugby. E eu já estava na seleção, já tinha disputado o primeiro sul-americano como jogador de seleção brasileira, quando eu fui convocado para ser o quarto reserva. Eu vou contar essa história, porque foi um divisor de águas realmente para mim, para a escolha dos esportes. Paralelamente, eu estava indo muito bem no futebol, tá? Diga-se de passagem. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira, eu fui como quarto reserva de hooker. Nas seleções de base, eu jogava de pilar ou hooker. Tá? Eu tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje, então, para a época, era um moleque, era um cara forte, até grandão, assim. Para moleque, para os adultos, não era um cara normal. Mas, enfim, já tinha porte físico para enfrentar, até por conta de ter um passado de esportes, né, praticando esportes. E aí foi chamado como quarto reserva, como quarto jogador, aliás, da seleção brasileira adulta com 16 anos. Eu não tinha nenhuma pretensão de continuar na seleção, não que eu não quisesse, porque tinha muita gente boa à minha frente, muito mais experiente. Eu era um garoto, tinha 8 jogos numa categoria adulta ainda, né? Ainda mais numa primeira linha, que é sempre complicado. O fato é que foram 3 meses. Um detalhe, naquela época, se nós estamos falando de 1978, 1979. O rugby no Brasil ele era pequeno em número de praticantes, mas muito forte tecnicamente. Tinham equipes de gringos, como a gente chamava na época, como SPAC, Pasteur, Barbarians, que eram dos argentinos, era muita gente boa. E muitos estavam na seleção. Então era muito difícil você chegar na seleção, não jogando primeiro num desses clubes, e segundo, até não sendo estrangeiro, porque aí você já tinha toda uma bagagem de familiar para cima do rugby. Não era o meu caso. Então, tinha o Pasteur também, que era excelente equipe, e não que eu não tinha pretensão de ser convocado para a seleção final, é que eu achava que ainda não estava no ponto, né? Mas o fato é que as coisas foram acontecendo, e assim, a gente teve um final de semana no Rio de Janeiro, com 2 jogos naquela época, que era a seleção B, qual era a reserva da seleção B do Brasil, jogaria com a seleção carioca, e a seleção principal jogaria com a Zâmbia, um jogo internacional. Um calor de lascar no Rio, como sempre. Eu comecei no banco de reservas do time B do Brasil, e o Hooker logo de cara machucou, da equipe reserva do Brasil. Aí o treinador olhou para mim e entra lá, entrei. Joguei muito bem, fiz uns 3, 4 testes naquele jogo. A diferença era grande da seleção brasileira para a seleção carioca. Como é até hoje, né? Você pega uma seleção de província, de estado, desfalcada dos seus muitos jogadores principais, porque serve a seleção principal, então já viu, né? Mas o fato é que eu fui bem. Para mim, eu já estava muito feliz. Tinha jogado um jogo na seleção adulta, eu já tinha experiência de ter jogado sul-americano contra a equipe da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, mas numa seleção adulta é outra pegada, né? Muito mais organizada, sistema de jogo, obviamente, né? Tudo que faz parte do universo adulto. Bom, beleza, acabou o jogo, uns 40 graus na sombra, feliz da vida. Fui tomar banho quando o hooker da seleção principal, que ia jogar com a Zâmbia, torceu o pé. Aí o treinador olhou para mim. Que anjo da guarda, Antônio. Que estrela, foi de chorar, cara. Foi de chorar. E aí o treinador olhou para mim, falou: moleque, você aguenta ficar no banco de reserva? Eu não conseguia nem andar, estava quebrado, cansado. Falei: claro, você acha que não? Eu tô 0 bala, né? Bom,
tomei um banho, troquei de roupa, fui lá feliz da vida, né? E não é que aos 20 e poucos minutos machuca o Hooker, Ah, da equipe que vinha jogando. os E aí eu tive três que estavam. entrar. Parece ziquezira, né? Mas não foi não, ao contrário. E aí eu acabei entrando, cara, assim, os primeiros 5 minutos dessa partida eu jamais vou esquecer. Sabe, eu entrei de cara no Scrum 5, posse de bola para a Zâmbia, no ataque deles, foi amassado, tomei cabeçada, quebrei nariz, tudo nas primeiras jogadas. Assim, tava nervoso, moleque, né? Muito jovem. A equipe nossa do Brasil era muito boa, muito forte fisicamente, a do Brasil e a da Zâmbia também, fortíssima, com alguns jogadores sul-africanos e tudo mais, né? E assim, passados 5, 10 minutos, o capitão da seleção brasileira, na época, era o Paul Bishop, um jogador espetacular, um dos melhores jogadores do SPAC, obviamente pelo nome, com uma ascendência inglesa, mas criado na Nova Zelândia. Então, ele era um espetáculo de jogador. E eu fui falar com ele assim no campo, né? E, aliás, ele veio falar comigo, ele falou, ô Martoni, como é que você está? Eu falei, cara, estou meio nervoso, estou meio perdido ainda, mas eu estou tentando me achar. Pode confiar em mim que vai dar certo. Né? Pelo menos eu vou me matar aqui em campo. E aí as coisas começaram a acontecer bem, cara. A conclusão da história, acabei fazendo 2 tries no jogo, acabei indo bem na partida, apanhei, mas apanhei, e dava pena, cara. Mas o resultado foi que deu tudo certo e eu voltei para o Brasil, feliz, voltei para São Paulo, aliás, feliz da vida, né? Feliz da vida de ter cumprido o meu objetivo primeiro, que era ter jogado o jogo pela seleção. Claro, claro, Martoni. Tá me ouvindo, Juliano? Não, tô Ah, te então tá bom, ouvindo. que aqui tinha cortado. Ah, então Cortou beleza. aqui também. Sabe esses telefones Cort... que a gente recebe o dia inteiro de internet, coisa e tal? Acho que alguém estava me ligando aqui, mas eu já recusei aqui. Vamos continuar. É o Ah, então tá bate-papo bom. mesmo, assim, descontraído. Ô, É assim Martoni, mesmo, né? Não, vamos que vamos, igual você fala. Pode falar. então, só para concluir a história. Aí, cara, eu ia para os treinamentos, não tinha carro, obviamente, tinha 16 anos, e eu ia de carona com os jogadores da seleção brasileira. Tinha medicina, rugby na época, daqui da Folha de da USP de São Paulo, fortíssima. Tinha vários jogadores na seleção, se não me engano, na época ela era campeã brasileira. E eu ia com muitos deles lá, os médicos, junto com eles, né? E assim, eu me lembro que no dia do corte, eu fui sem nenhuma pretensão, eu fui com 2 jogadores consagrados, e eles falando comigo, Martoni, não esquenta a cabeça, cara, você é muito menino, tem um futuro brilhante pela frente, papapá, mas fica tranquilo, papapá. Eu falei, claro, mas era o que eu achava mesmo. Aí, no corte final, eles 2 foram cortados e eu fiquei. Aí era 2:30 para 3 da manhã, na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo, longe, naquela época. Os caras ficaram com tanta raiva que foram embora e me deixaram a pé, cara. Eu tive que voltar a pé para a aclimação, que era o meu bairro, que dá uns 20 quilômetros, mas feliz da vida. Cheguei de manhã em casa, né? E aí fui para o Sul-Americano como reserva, do José Tarcísio, o preto, que sempre entra nas transmissões também, e acabei de lá, aí nós fomos para o Chile, e lá eu estreiei contra a equipe do Uruguai no primeiro jogo, mas já como terceira linha. E o meu porte para a primeira linha lá, né, por ser muito jovem, já não dava muita confiança no treinador, com razão. Eu acabei entrando na terceira linha, de lá fui para Scannerhalf contra o Chile, através do Hugo Porta, que é uma outra história interessante, e depois nunca mais saí da seleção. Então, nessa época, eu tinha também uma proposta. Eu estava jogando um clube de futebol no interior de São Paulo, e eu tinha uma proposta para vir para um clube da capital, para ser profissional. E aí pesou muito isso. Eu conversei muito com meu pai e com meu avô sobre isso. Falei, olha, obviamente que financeiramente é muito, muito, muito melhor eu continuar no futebol, né? Mas eu prefiro fazer uma faculdade e seguir o que meu coração manda, que é jogar rugby. Eu adoro jogar rugby, eu acho que minha vida é no rugby, por mais complicada que ela possa ser pelo aspecto financeiro, de curto prazo. Mas depois eu vou ter uma carreira na minha profissão que eu escolher, como fazendo uma faculdade, e eu sigo a vida. Foi uma briga lascada, mas no final deu certo, e no final eu optei pelo rugby e nunca me arrependi, viu? Até hoje continuo nele. Com certeza, é só para. Ainda bem que você continuou para todos nós aí. E, pô, meu pessoal foi muito sacana, te deixou até 20 quilômetros de casa, Marconi. Nossa, eles estavam com muita Você vê, raiva. cara. Ô, Tava, pô, Marconi. porque Ah,
Oi. Não, não, foi isso mesmo, foi muito engraçado. Hoje eu acho engraçado, na época eu fiquei bravo com os caras, né? Mas fazer Ah, o quê? com certeza, imagino. Mas aí os valores do rugby falaram mais alto, né? E a alegria que você estava na É, seleção, isso não tinha nada que pagasse, né? É, ô claro, sem Marconi, dúvida. e aí? Mas você falou Antes, a gente vai voltar para o rugby, é claro, no esporte. Primeiro, assim, eu não sabia desse histórico seu no futebol, eu achei sensacional. E sei também que você, pesquisando sobre você e tudo, além de ver você em todas as transmissões, né? Até às 4 da manhã a gente está vendo o jogo aqui, às vezes. E o Marconi, galera, o Marconi é de uma paciência e assim uma simplicidade, porque às vezes você não entende alguma coisa ou você quer aprender, eu gosto muito disso. Mando mensagem para ele, assim que ele vê, ele responde, ele explica, e eu acho isso sensacional. Eu valorizo muito isso. Acho demais. E te agradeço por isso Obrigado, também. E aí, mas obrigado. você fez que curso? Não, você é fera. Qual curso que você fez, Marconi? Você estudou o quê? Estudei direito, me Hum. formei em advogado, mas pouco exerci a profissão Uhum. por uma série de circunstâncias da vida. Eu acabei indo para o ramo comercial e fui lojista, tive loja durante muitos anos e acabei quase que não exercendo a profissão de advogado por princípio. Depois me formei jornalista por causa da TV, né? Tá, legal, então, bacana. E essa história que você falou do Hugo Porta, conta aí pra gente. Que, assim, o Hugo Porta, Ah, eu isso é vejo os muito lances legal, cara. dele e ele é, assim... Eu não sei se eu estou falando uma besteira, porque, assim, eu sou de 76, eu vou fazer, mês que vem agora, 44 anos. E eu não vi o Porta Tá. jogar. Eu tive conhecimento do rugby em 2000, por volta de 2006, 2007 ali. E, assim, os lances que eu Ah, vejo dele, eu acho que o Hugo Porta é um dos melhores jogadores de todos os tempos, assim. ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu elenco entre os 10 melhores da história do rugby em todos os tempos. Dos que eu vi jogar, seguramente está entre os 5 melhores. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar, de enfrentá-lo 2 ou 3 vezes e jogar em treinamento ao lado dele. Então, sim, naquela época, a gente ficou aproximadamente 15 dias em Santiago do Chile, nesse sul-americano especificamente, que foi meu primeiro, em 1979. E a divisão das delegações ali ficou Brasil e Argentina no mesmo hotel. Tem um detalhe, naquela época, embora você não tivesse a mesma preparação que tem hoje, por esporte ser amador, você sempre enfrentava as principais equipes de cada país. Então, nós enfrentamos uma das melhores seleções argentinas da história, que tinha Travalini, Matarazzo, Sansotti, Porta, um monte de gente boa. Um monte de gente boa mesmo. E a gente acaba Marconi, que você ia. Oi, só uma coisa. Foi essa geração argentina que conseguiu o melhor resultado com a Nova Zelândia. Um empate, não foi, não? foi exatamente, com 21 pontos, se não me engano, do Hugo Porta, Nossa. se não estiver enganado. 3 drop goals e 4 penais, se não estiver enganado. Acho que foi isso. Mas, aí, então, assim, era realmente uma geração brilhante. E naquela época, eles usaram os argentinos do sul-americano como uma preparação primeira e mais tranquila para os amistosos que eles fariam na Europa, numa gira que eles chamam na Europa, onde eles quase bateram Gales, ganhando da Escócia, enfim. Foi a primeira grande geração do rugby argentino para o mundo. A Uhum. gente tomou um nabo monstro deles. Foi 109-3, fora o baile, e sendo que naquela época o try valia 4 pontos, e a Uhum. conversão 2. Mas o fato é que, obviamente, as diferenças eram imensas, o Brasil não tinha nenhuma condição de enfrentá-los. Mas, voltando, como a gente estava no mesmo hotel, a gente ia para o treinamento junto, que era na Católica. Então ia um ônibus com o Brasil, outro ônibus com a Argentina, misturado, porque no final fica todo mundo amigo, todo mundo conversando o dia inteiro no hotel, né? Aí você ia lá bater uma bola, bater futebol, porque aí a gente jogava bem, a gente É. falava para eles, ó, vocês podem até ganhar no rugby, no futebol nós se davam um couro, né? Então, aquelas brincadeiras tudo, que eles também jogavam bem, aliás, futebol, né? Como a gente também. E, enfim, e às vezes treinava rugby ali, um touch, como eles chamam, tocata lá, que é o termo argentino. E eu ali, moleque, né, cara, para mim era tudo festa. E aí, jogando touch, aí o Porta falou para mim, cara, você joga do quê? Eu falei, ó, vim de primeira linha, vim de hooker, joguei de asa contra o Uruguai, meio tempo, que eu entrei em substituição, né? Aí ele falou: você tem habilidade muita com os pés, por jogar futebol muito bem,
E tem um passe legal, você devia ir para scrum half, cara. Era a posição, você é grande para scrum half. Naquela época, os scrum halves, até hoje, são pequenininhos, mas naquela época eram mais miudinhos ainda. Eu já tinha 1,77 m por 1,78 m, 85 quilos, era mais forte, assim. Ele falou, você vai ter uma vantagem, porque o futuro dos scrum halves é de caras mais fortes. Então, você sai na frente. E foi o que aconteceu. Eu falei com o treinador na época, casualmente, ele precisaria de um scrum half para o jogo contra o Chile. Eu entrei, joguei mal para caramba, quase não peguei na bola, porque eu não sabia direito jogar de scrum half. Mas, enfim. E aí foi minha carreira inteira. Então, foi assim esses primeiros passos. E foi muito legal de aprender a técnica de chutes dele, do Hugo Porta. Aí eu treinava muito chute com ele. É um cara espetacular chutando. Me deu toda uma rotina e me deu um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida. Começando pelo chutar para os postes no mundo do rugby, mas que, no geral, norteou minha vida em muitos sentidos, que é, faça sempre a mesma rotina para você chutar. Sempre o mesmo movimento, faz a concentração, jeita a bola do jeito que você gosta, do jeito que você se sente cômodo, não existe regra, você tem que estar cômodo, você tem que conhecer o teu chute, enfim. Né? Porque naquela época, se tinha até hoje, se tem isso, tá? Juliano, no meio do rugby, tem muita gente que acha que se você não passar a bola assim, com as mãos assim, certinho, fazer assim, você está passando errado. Aí vem o Sonny Bill Williams, quebra tudo isso aí no meio, porque faz do jeito que ele acha melhor. Vem o Figiano, coloca a bola aqui. É a mesma coisa de chute. Você ter uma rotina é muito importante, mas a técnica individual, corrigida, organizada e tudo, você tem que desenvolver. Que foi o que eu fiz, isso me norteou para a vida, porque eu ganhei campeonato, perdi campeonato chutando, pelo meu clube, aí já pelo Bandeirantes, e com chutes dificílimos, acertando, com chutes fáceis, perdendo, e nunca me abati. E aí você aprende que para a vida também, se você fizer as coisas do jeito correto, dentro da tua rotina, pode dar certo, ou você pode estar num dia infeliz, mas você nunca vai ser derrotado, você sempre sai como vitorioso. Então foi essa lição que eu aprendi dele, que eu levei para a vida inteira, e que me ajudou muito também aí a parte técnica como chutador. Não, sensacional, com certeza. É o que eu falo com os meus meninos quando a gente vai jogar. Assim, eu sou técnico também de equipes escolares, eu tenho equipes principalmente de futsal e de futebol também, claro. Mas, assim, eu falo, ó, se vocês deixarem tudo em quadra, vocês não vão ser derrotados. O placar até pode dizer uma coisa, mas, na verdade, que ninguém pode derrotar quem deixa tudo em quadra, né? Porque é algo muito mais interno do que externo, né? Eu também penso muito assim e funciona, né? A maioria dos meninos acabam vencendo mesmo. Martoni, é verdade. Né? Você falou do Bandeirantes aí, você foi um dos fundadores, né? Conta um pouco a história, você foi jogador, treinador, foi CO, foi tudo lá, né? Conta pra gente a história do Bandeirantes, depois eu volto para falar da seleção brasileira com você. Claro, não, o Bandeirantes é o clube do meu coração, vai ser para a vida inteira, né? Porque foi assim, como eu te falei, a gente começou jogando na Mauá, tinha um núcleo ali de muitos jogadores da Mauá, que aí sim faziam engenharia Mauá, né? Se formaram. E, bom, aí quando você vai formando um grupo de jogadores que estão se formando na universidade, normalmente eles não ficam mais na universidade. Então, era um grupo de 8, 10 jogadores que formou um núcleozinho e nós fomos jogar no Nippon, que é o Nippon Country Club na época, que é de japoneses, muito legal, nós somos muito bem recebidos, e jogamos lá durante um ano. Nesse grupo, que era só de brasileiros, nada contra, de novo, nada contra gringo, pelo contrário, sou amigo da maioria, adoro eles, mas a gente tinha um núcleo de jogador brasileiro, e na época o rugby era dominado por etnias fora do Brasil. Eram os ingleses do lado, os franceses do Passé do outro lado, os ingleses do SPAC, os argentinos do Barbênias, enfim. Então, eles dominavam, tecnicamente, por qualidade, por méritos, mas também impunham o sistema cultural deles, que era uma coisa que a gente contestava um pouco. Cultural em que sentido? Pô, a gente pode também bater um terceiro tempo, pode ter sambinha, não é obrigado a cantar música X, sabe? Enfim, algumas pequenas diferenças, nada grave, nada preocupante, mas a gente foi se afinando ali. Isso em 1980. Em 1981, 82, a gente formou o Jorg Bruder, que é onde é o NAR hoje, da Seleção Brasileira de Rugby, que é ali no Largo 13, em Santo Amaro, na cidade de São Paulo.
ele era apoiado pela prefeitura, bem complicado ali no começo, foi legal, mas no final, em 1982, o Bruder estava acabando. E aí, cara, a gente conversando, o amigo e eu, conversamos sobre, pois se a gente fizer um time sem ter nenhum aspecto de nenhuma dependência, nem dos estrangeiros que estão aqui, nem dos prefeitura, enfim, vamos criar nós mesmos, vamos treinar no Parque de Ibirapuera, vamos ser felizes, cara. Daí a gente vê o que a gente consegue fazer. E aí, pô, e que nome vai? Aí ficou Bandeirantes, porque é da cidade de São Paulo e tudo mais, né? Aliás, hoje até é contestado, né? Borba Gato, aquelas coisas todas, mas enfim, isso é outra história. Mas aí a gente lançou essa ideia para aquele grupo, para aquele núcleo de jogadores. Todo mundo gostou, e dali começou o Bandeirantes, em 1983, que nasceu vermelho e branco, dá para os jogos no Brasil, e utilizava a cor preta qual eram nossas metas, nossos sonhos. Era ter um rugby brasileiro jogado por brasileiros, era viajar o mundo inteiro jogando rugby e, na medida do possível, competir no mais alto nível dentro dos campeonatos do Brasil. E quando a gente viajasse, a gente usaria a cor preta também. Então, o primeiro uniforme era vermelho, o segundo uniforme preto, só para viagem. E assim foi, e deu exatamente tudo certo. A gente conquistou muito título, a gente viajou metade do mundo, foram mais de 20 viagens internacionais, fez um monte de jogador para a seleção, e depois de lá saíram capitães das seleções e até treinador, como foi meu caso. Então foi uma história que deu tudo muito certo, tudo dentro de uma simplicidade, de uma brasilidade, e o detalhe mais interessante, no primeiro ano do Band, tinha vários gringos, como tinha até pouco tempo atrás. Ou seja, não era isso, não era nada contra, a questão era que a gente queria falar português, ter algo brazuca mesmo, e as coisas andaram muito bem. E eu tive lá no Bandeirantes até 2017. 2017, Aí depois não deu mais por questões profissionais, também foram mais de 35 anos ajudando o time, como jogador, depois como treinador, depois como dirigente, depois como CEO. Fiz a parceria com o Saracens, eu e outras pessoas, e achei que estava na hora de dar um espaço para eles lá. Eles estão tentando tocar. O rugby também mudou muito, né? Hoje em dia, você formar jogadores é um parto, você formar um time bom é outro parto, porque a parte técnica só não adianta. Você precisa ter dinheiro, porque você enfrenta jogadores profissionais e você tem no universo amador, né? Então, são as dificuldades que muitos clubes grandes do Brasil passam. O Bandeirantes não é diferente, mas mora no meu coração. E, assim, quando você chega em países como Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Uruguai, jogar a Punta del Este com o teu clube, com a Argentina, assim, Canadá, você fala, o que é isso, cara? Era um sonho de um núcleo de moleques. Quando você imagina de viajar para jogar rugby em 1982, 83, olha, sem exagero, é quase falar que nós vamos para a Lua daqui de 5 anos. Qual é o objetivo? Juliano, vamos montar uma dupla aqui, daqui 5 anos a gente vai jogar lá na Lua. Meu, vocês são tudo malucos. Era quase isso. Era quase isso. E não é que deu, cara? Deu tudo certo. Sonhando e fazendo tudo da maneira correta, a chance de dar certo é muito grande, por mais difícil que pareça, né, Martoni? Muito legal. Verdade. Né? Martoni, você jogou na seleção, voltando à seleção agora, mas eu não podia pular esse capítulo tão rico da sua história, que é a do Band, né? Você jogou na seleção de 1979 até 1995, certo? Um pouco antes, 77, 78, e depois até, na verdade, não foi em 95 eu cheguei, em 95 eu me tornei treinador da seleção. Eu fui até 93, mas a última convocação eu não aceitei, porque por uma série de fatores, a de 93, tá? Aí eu joguei o último campeonato sul-americano em 91, aí em 1995 eu fui convocado, já meio velho, para jogar Seven Aside pela seleção. Aí foi outra coisa, era Seven. Entendi. Revivi lá dentro, a vida inteira. E você foi artilheiro do Brasil 7 temporadas? Você vê, cara? Então, o Bandeirantes sempre teve uma tradição muito forte de forwards, né? Sempre foi uma equipe de muito forward forte, uma escola de forwards histórica do Brasil, né? A contribuição que o Bandeirantes, de fato, deu para o rugby brasileiro foi o pack de forwards, sem dúvida alguma.
o início das seleções brasileiras boas no PEC de Fora se deveu ao Bandeirantes, né? E, então, isso possibilita muitos penais, né? Então, facilita para quem é um chutador nesse sentido. Você tem muita oportunidade. E eu acabava me destacando aí por conta de ter uma trajetória do futebol, né? E por conta dessas facilitações que meu time dava para mim ao longo da carreira, além do que de fazer muito try, né? Então não era só chute. Como eu jogava perto da base ali como scrum half, assim, toda hora sobrava para o scrum half fazer um try. Então foi o meu caso. E aí você já tinha aquela capacidade de fazer a leitura do jogo também e se adaptar, né? Porque virou treinador da seleção e comentarista, eu creio que isso, desde lá de trás, era uma característica sua, talvez desde moleque, né? Você conseguia enxergar bem, fazer uma boa leitura de jogo. Ah, sim, isso eu acho que é fundamental. Eu acho que ainda nos dias de hoje, o que falta eu vou explicar, é você consumir o esporte que você pratica. Tá? Então, quando eu digo consumir, aí fica um conselho para quem joga rugby. Todo dia dedique 1 hora para o rugby, não é só o treinamento. Treinamento, essa academia, tudo mais. 1 ou 2 horas, se você puder, vai ler, vai ver jogo antigo, vai ver sobre a sua posição, vai entender a tática do jogo. Eu fiz muito isso, tanto que desde todas as vezes que eu ia com a seleção, sempre tinham cursos que a Federação, na época sul-americana, ministrava para treinadores, eu sempre participei para aprender. Porque eu vinha numa cultura do futebol, e a gente tem essa cultura, todos nós, que se você perguntar para qualquer um da gente o que o meia-direita vai fazer, por que você joga hoje em dia só com 2 atacantes, qual a diferença de um lateral e de um ala, nós vamos saber, mesmo sem jogar. Ao passo que se você hoje, te digo hoje, se for numa seleção brasileira de rugby e perguntar para um ponta quais as atribuições do Pilar no total, não só empurrar, e fazer elevador no lateral e proteger na saída de bola, e no jogo aberto, para onde corre esse Pilar? Para onde que ele vai? Qual que é a função dele? Talvez o ponta da seleção brasileira, não tô julgando, nem dizendo que é, mas eu tive na seleção como treinador 9 anos. Seguramente, muitos não vão saber. Como vice-versa. Se perguntar para o Pilar, talvez ele não saiba quais as atribuições fundamentais de um fullback. Por que ele tem que cobrir um ponta, por que ele sobe como elemento de surpresa, por que ele é o último homem, enfim, por que ele faz parte da espinha dorsal. Isso é falta de consumo do esporte. Se você todo dia você assiste um programa de rugby, você vê um jogo de rugby, você lê sobre rugby, você vai ter lá dentro de você, em algum lugar no teu HD, lá uma hora sai alguma coisa que você precisa. Isso eu sempre tive em qualquer área. Eu venho da música, como eu te falei no começo, a gente foi incentivado desde criança a aprender instrumento musical. Eu me formei, quase me formei, sou formado é meu irmão mais velho, em piano clássico. E você tem que estudar 4, 5 horas todos os dias. Então você não vai tocar. Então, você aprende a adquirir cultura, não só a cultura do que você está fazendo, mas o que tem ao redor, o que é o Chopin, o que é o Bach, o que é o Beethoven, o que ele significou para a música, o que eles significaram sobre a mudança do andamento da música, enfim, é a mesma coisa no esporte. Então, eu acho que a maioria dos esportes, hein? A maioria dos esportes, as pessoas não entendem a fundo o esporte para praticar. Não digo para ser treinador, digo para praticar. Eu me senti seguro, para você ter uma ideia, do que fazer dentro do campo depois de uns 10 anos, jogando em seleção. Aí eu sabia exatamente tudo o que estava acontecendo ao meu redor e o porquê das coisas. Isso, naquela época, era muito mais difícil se adquirir material para poder estudar e tudo mais. E era trocando mensagem, trocando papo com amigos e outras equipes, dentro da seleção, quando viajava com os gringos que você enfrentava, enfim. E assim você vai se aperfeiçoando e aprendendo para você, no mínimo, errar menos. Né? Porque eu acho que o jogador ele é feito de muitos erros. Quanto menos erros você tiver, melhor vai ser a tua produtividade. Mas seguramente, no cômputo geral de uma partida, você mais errou do que acertou. Sim, não, concordo totalmente com você. E também vejo isso no geral. Igual quando você falou assim, com 10 anos eu me sentia seguro para jogar. Talvez alguns outros que não tivessem essa visão mais ampla do espectro da coisa, se sentissem seguros com 2, 3 anos, mas na verdade eles achavam que estavam seguros e não estavam. Ou levando tanto na época quanto agora. Num dos livros do Kasparov que eu já li aqui, ele fala isso, que depois que ele terminou a carreira dele,
ele achava que ele ia para o Kasparov, que foi um monstro no xadrez. Né? Ele achava que ele ia com uma adaga, né? Uma espada gigante para o jogo. E no fim da carreira dele, ele percebeu que ele ia com um canivete enferrujado, que ele poderia ter sido ainda muito melhor. Então, quando a gente... não é? Então, assim, isso é uma briga que eu acho que tem em todos os esportes, né? E alguns acabam tendo essa cultura de você aprender um pouco mais, de entender um pouco mais. Eu acho que nas artes marciais a gente vê muito isso. E então eu acho que não é, mas menos em outros esportes em si. Mas sempre aqueles caras que mais se destacam são caras que, ou mulheres, homens, no caso, são aqueles que vão mais a fundo dentro daquilo que eles estão fazendo, independente de serem desportistas ou qualquer outra área, né, Martoni? Você tem um conhecimento do geral, ter disciplina, que é o que você falou, tá ali todo dia treinando, 5 horas ali tocando piano, você ter a disciplina de acordar cedo, de separar separar o seu dia para estudar, para treinar, para trabalhar, para mostrar. Eu acho que isso ia ser uma das últimas perguntas que eu ia te fazer, um conselho e tal, mas você deu um conselho que serve não só para o jogador de rugby, mas serve para qualquer profissional em qualquer área. Sem dúvida, Juliano. Se você não... a gente vem de uma cultura, né, de que o cara que estuda é nerd, e que o nerd é um bobão, que o nerd é um sei lá o quê. O fato é que, sim, você tem que se preparar. E tanto no teu projeto individual, quanto nas adjacências. Esse é que às vezes as pessoas não percebem. Eu sempre falei isso para os meus jogadores de rugby, sempre. Tanto no clube quanto na seleção. Falar, digere rugby, vai ler livro de rugby, vai ver jogo de rugby, pense em rugby. Por quê? Porque fala, pô, cara, mas eu sou pilar, cara, o que eu tô lá interessado na vida particular do Scranhoff de Gales? Fala, não interessa, cara. Interessa se você conhece o cara. Interessa por que ele pensou daquele jeito naquele momento no jogo. O que fez ele levar isso? Por que ele tinha esse fundamento? Não só o fundamento técnico, e nem o fundamento de grupo, que isso o brasileiro é muito bom. A gente é um povo dócil, a gente consegue se organizar em grupo, incrível que possa parecer, né? Você tendo uma condição legal e escolhendo pessoas boas, normalmente você faz um grupo forte, com personalidade, imbuído, dentro de... Mas, assim, individualmente, a gente tem que ser cobrado a todo momento. Então, não adianta só ser bom fisicamente e tecnicamente. Eu preciso entender do jogo, eu preciso entender o que está acontecendo no jogo, eu preciso entender o que o árbitro está pensando do jogo. Então, eu sempre falo para os caras, vai ler livro de árbitro de rugby, cara. Sei lá onde que você compra, vai comprar na Inglaterra, sei lá onde, mas vai ver, conversa com os árbitros, vê a visão do cara. Porque como é que você pode imaginar todo um esporte se você não tem os elementos dele dentro, né? Quando eu entrei na TV, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Em 2003, eu entrei na TV, a convite do Zé Trajano, para a Copa do Mundo de Rugby. Eu era treinador da seleção, nunca tinha feito televisão. Bom, enfim, desenhamos um projeto lá, foi legal. Eu achava que ia terminar, né? Quando terminou a Copa do Mundo, terminar minha carreira ali, né? Nem começava, mas terminava. Eu estava feliz, já tinha participado de uma Copa do Mundo ali, 600 jogos. Quando acabou, ele falou, cara, eu gostei de você. Você não quer continuar? A gente tem o Six Nations, Heineken Cup, não dá para pagar muito, mas enfim, o que você faz da vida? Pá, pá, pá. Pô, fiquei super animado. A primeira coisa que eu fui fazer, falei, pô, eu não posso fazer isso com a TV, muito menos com o rugby. Eu tenho que estudar, meu. Tem que estudar. Eu não posso me dar ao luxo de ir fazer algo que eu não sei fazer. Eu falei isso, inclusive, falei isso para o Zé Trajano na época. Eu falei, Zé, vou fazer, mas vou estudar também. Tanto é que depois fiz narração, locução e tudo mais, para poder ter o mínimo de bagagem para enfrentar esse desafio. A vida é assim, né, Juliana? Você seguramente passa isso para os seus alunos. Não, isso, com certeza. E você falou de grupo, é verdade mesmo. A gente forma os grupos escolares ali, até ter também nível adulto, outros campeonatos, a gente consegue montar bons grupos, sim. A gente só tem que tentar blindar eles de situações externas que atrapalham muito, né? Quanto menos atrapalhar. E quanto mais a gente sabe, né, Martoni? Mais você conhece do todo, melhor você fica no específico também. Porque é claro que aquilo você vai acabar colocando mais tempo nele, né?
Claro. A gente está tendo um delay pequeno aqui, pessoal, por isso que às vezes eu atropelo o Martoni e tal. Até te peço desculpas, Martoni. E você falou aí Imagina. do Porta, aí você falou entre os 10, os 5 seguramente. Às vezes eu vejo as suas listas, elas parecem muito com as minhas, que eu tenho um amigo que eu converso com ele. Vamos falar os 5 melhores goleiros do mundo. Aí eu falo com ele 7, 8. Aí ele ri. Eu falei, cara, a minha lista aqui, eu dou empate técnico. Aqui, ali. E você falou aí, Marcos, eu não vou ser tão mal assim com você. É uma pergunta às vezes que eu não faço, mas eu tenho curiosidade de saber. Eu sei quem é o seu maior ídolo no rugby, do jogador e tudo. É. Você meio que citou aí do País de Gales e tudo mais. Eu queria que você falasse desses grandes jogadores que você viu, que você se espelhou, tanto jogando contra ou assistindo. Eu imagino que você conseguia várias fitas cassete já lá nos anos 70 e 80 para estudar esses caras e tudo mais. Conta um pouco isso também para a gente aí. Ah, claro, não, assim, eu tive um privilégio muito grande de ser bem jovenzinho, numa geração dos anos 1970, tanto de jogadores brasileiros, quanto um pouco que a gente via do mundo. Naquela época viu, Juliano, era pré-videocassete, ainda era fita de rolo, 8 mm, se não me engano. Era duro, cara. Nossa, pra você ver, cara, era um parto. Depois de Caramba! 6 meses que os caras tinham jogado, chegava aqui alguma coisa, pra você ter uma ideia. Mas, enfim. Mas eu vi muita gente boa, sabe? Assim, seria injusto, assim, ao longo da história, cara, cada período tem jogadores especiais, né? Então, o rugby, por ser coletivo, é muito difícil você nomear um só, né? Ou dois, ou mesmo 5 jogadores. Tem preferências, tem diferenças, tem aspectos do jogo, né? E, assim, o que eu te digo assim, dos jogadores que eu vi completos, eu tive o privilégio e a honra de jogar contra o Dave Campese, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar, era ponta da Austrália ou fullback, nas Copas do Mundo de 87 e 91, campeão mundial, 91, jogou 95 também, se não me engano, mas um jogador diferente, excepcional, veloz, extremamente inteligente, imprevisível. Tá? Então, daquela época, antes dele, obviamente, o Gareth Edwards e o Mike Gibson, da Irlanda, seguramente jogadores assim, de um nível de controle de jogo altíssimo. Eu gosto muito, mas muito mesmo do Skolkburger, terceira linha dos Springboks, aí já numa época mais para frente, né? Que também era um jogador que controlava o jogo. Eu tive a oportunidade, o privilégio de entrevistá-lo em 2015 na Copa do Mundo pela ESPN e conviver com ele mais de uma semana no Saracens. Quando eu fui para lá para o Saracens, ele estava lá. E aí, uma flor de pessoa, um jogador excepcional. E uma visão de jogo absurdamente boa. Fora os outros mais que consagrados, como o Johnny Wilkinson, como Dan Carter, como o Rich McCall, a liderança do Rich McCall, como você falar do Ian Jones, capitão da Austrália em 99, um jogador sensacional, 2 metros de altura, uma fera. Victor Matfield, dos Springboks. Tem muita gente boa, cara. O Will Carlin, da Inglaterra, fora os franceses, que aí eu coloco no mundo à parte. Tem alguns jogadores que eu acho que são de outro planeta. Gareth Edwards, Brian O'Driscoll, não falei francês. Aí eu vou começar a falar dos franceses. Philippe Serra, sei lá, esse ator Antoine Dupont. São jogadores que você olha assim e fala, eu não sei de que planeta que veio esse cara. Esse cara faz tudo diferente, não é grande, é um cara pequeno, não tem nada de. Eu entrevistei o Brian O'Driscoll, é um cara pequenininho, de 1,71 m, 72 se tanto, 80 quilos se tanto, magrinho, é um monstro em campo. É um monstro. O Gareth Edwards, tive a oportunidade, a honra e o privilégio de estar com ele e fazer um programa com ele lá em Cardiff, que para mim foi um orgulho da minha vida de rugby. E assim, sabe, ao passo que você vê outros extraordinariamente grandes também, como Diana Lomu, monstro jogando. Enfim, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Eu gosto muito da carreira de 2 jogadores em especial. Por casualidade, os 2 são aberturas e os 2 tiveram momentos muito ruins na carreira e souberam dar a volta por cima. Obviamente, Johnny Wilson e o Dan Carter. Os 2 ganharam a Copa do Mundo,
pelos seus respectivos países, tiveram uma carreira difícil. Quem acompanha a ESPN desde o começo sabe o que foi o Dan Carter em 2007, 2011, que ele começou detonando, depois se machucou, não jogou. Em 2007, como ele foi criticado por ter saído no jogo contra a França, quando ele tinha um incômodo na perna, ele poderia ter ficado em campo seguramente, ele deve ter se arrependido disso, obviamente, né? E o Johnny Wilson, por todo um monte de contusões que ele teve na carreira, as dificuldades que ele teve, levantar o título mundial da forma como foi pela Inglaterra, e os dois terminando a carreira depois ganhando títulos importantes nos seus respectivos clubes, né? O Johnny Wilson com o Toulon, o Dan Carter com o Racing, e depois no Japão, e agora vai até bater uma bolinha no Blues, mas enfim, são esses jogadores. E para não passar batido antes que eu me esqueça, o Forry Dupré, da África do Sul, que é extraordinário, o Scrum Half de 2007 e 2011. 2015 e 2015 também. Não, é muita gente. Eu sabia que você ia fazer uma lista grande, e eu sei que depois vão vir outras pessoas, porque é meio que injusto, até um pouco de maldade essas comparações. Parece que você está desvalorizando o outro, mas não é. Quando eu faço esse tipo de pergunta, quando eu tento imaginar isso, eu não estou desvalorizando o outro, eu estou valorizando esse daqui, e às vezes até por aspectos que coincidem muito com o que a gente acredita, que a gente vê. Que às vezes alguém não valoriza tanto, mas nós valorizamos porque imaginamos que aquilo ali faz parte, né? Igual você colocou outros aspectos aí, alguns outros jogadores, dentro do seu entendimento do jogo. E isso eu acho fora de série. Uma outra coisa que eu vejo nos jogos também, vira e mexe, você fala assim, tá azulejando para dar um drop goal. E a gente percebe isso e tal. Assim, você dava muitos drop goal, Marcão? Você acha que falta? Porque, assim, agora, nesse final de semana que voltou o Super Rugby, galera, tá show demais. A gente acorda aí 4 horas da manhã para ver os jogos. Dois jogos foram decididos praticamente. Foi no drop goal. Não foi, Martoni? Foi exatamente. Foi exatamente. Perdão, é que tocou meu celular, mas vamos que vamos. Já desconectei aqui. Show de bola. Então, o drop goal, cara, ele é uma arma fatal num jogo importante. Ele é uma arma. O que acontece é que se criou uma cultura, no meu modo de ver as coisas, já que você está ali dentro, se criou uma cultura que a partir do momento que você entrou nos 22 em ataque, você tem que concluir para trás. Tá? É uma cultura moderna, não estou dizendo contra. Eu, sendo treinador, optaria pelo plano B, depois uma terceira ou quarta fase de entrada. Eu iria para o drop goal. Mas isso é uma opinião pessoal. Tá? Inclusive, isso aí eu discuti muito com o Paul Gustard e o Marco McCall lá no Saracens. Falei, cara, vocês estão tudo loucos. Você tem o Owen Farrell aí, cara. Bateu 4 vezes, devolve para ele, deixa ele meter 3 pontos. Para que sair sem nada? Enfim. Mas o fato é que o drop goal é decisivo. O que ocorre, e aí o outro lado da história é assim, Juliano, você também errar drop goal, você dá para o adversário a situação de saída de 22 metros, e ele tendo bom dropador, ele te manda a bola lá nas suas 22. Então, uma coisa é você tentar fazer o try e não conseguir, e o adversário ficar numa pré-zone e chutar para a lateral, você continuar no ataque, volume. Outra coisa é mesmo que você entre no gol, dá um held up, enfim, ou que sai de 22 metros com bola em defesa para o adversário, enfim, sabe, os treinadores hesitam um pouco em difundir ou incentivar o uso de drop goals, mas eu acho uma das maravilhas do rugby, sinceramente. Um drop goal como o Dan Carter fez na semifinal em 2015 contra a África do Sul, na final contra a Austrália, estava lá em 2015 contra a Austrália na final do Mundial de 2015, é maravilhoso, matou o jogo ali, não deu mais tempo de reagir. Fora do Johnny Wilson, que esse aí não dá tempo para falar, né? De 2003. No último segundo, com o pé direito, ele era canhoto, ele contando a história, você fica mais nervoso do que já estava de ver, enfim. Quer dizer, tudo isso faz parte do universo do drop goal, que eu acho que deveria ser mais valorizado. Sim, 95 lá na África do Sul, a Copa do Mundo decidida ali. Eu vejo que alguns aspectos, assim, Verdade. Eu sou muito a favor da modernidade do esporte. Eu estudo muito, eu estudo esportes diferentes, eu tento trabalhar e gosto. Agora,
eu fiz esse canal. Nesse canal eu já falei de rugby, futebol gaélico. Depois você dá uma passada aí. Falei de rugby, de basquete, eu falei de um monte de coisa. Mas, assim, eu acho que alguns aspectos antigos são meio que enterrados, mas se eles forem bem trabalhados dentro dos conceitos do que é moderno, eles passam a ser modernos também. Então, eu acho que é muito ruim a gente descartar alguma coisa. E, assim, nesses 2 últimos jogos, tudo bem, então. Mas a gente está falando da Nova Zelândia, que, assim, na minha opinião, junto com a África do Sul, são os 2 países que têm as maiores escolas de rugby. E eu acho que na Europa é incrível. Eu acho o esporte francês maravilhoso, o rugby na Irlanda, Inglaterra, não estou desvalorizando nenhum deles. Acho que são todos demais. Claro. Gosto dos Pumas, mas as 2 escolas mais pesadas e que são bem diferentes, assim, até entre elas, é a Nova Zelândia e a África do Sul. E, assim, se eles começarem a fazer mais isso, eu acho que meio que os outros vão começar a olhar com outros olhos também. Pode ser, sem dúvida alguma que eles são protagonistas, né? Então, eles dão, indubitavelmente, uma diretriz para o esporte. Nos últimos anos, claramente, os All Blacks colocaram esse patamar, não? Tanto que a derrota dos All Blacks na Copa do Mundo de 2019 para a Inglaterra mostrou uma Inglaterra jogando como os All Blacks jogavam antes, só que numa versão pós-moderna. É algo surreal que conseguiu a Inglaterra fazer, mas alicerçada no fundamento dos All Blacks, do que eles estavam fazendo. A África do Sul, pelo seu lado, ela tem um jogo de base muito potente, inigualável. Eles mantêm as características de um jogo sóbrio, de um jogo mais clássico, mas de muito embate físico. E eles dominam o adversário. No fundo é isso. Eles acabam dominando fisicamente o adversário. Se colocam sobre o adversário do ponto de vista anímico. Eles conseguem fazer isso durante a partida. Então, assim, de fato, eu concordo contigo. São os 2 protagonistas principais. Eu não descarto daí, perdão, talvez a França, viu? Te digo por quê. Quando você vê um jogador francês de perto, você assusta, cara. Eles são muito pequenos para o que eles fazem, mesmo. Sabe, você está numa Copa do Mundo, você vê as delegações entrando, você vê os franceses, parece um time de futebol, com todo respeito. É outro Claro, tipo de são físico. esportes diferentes. Mas assim, parece uma equipe de futebol, tudo magrinho, pequenininho, sabe? Eles falam, como é que esses caras jogam? Eu fiquei do lado, conversei inclusive com o Ibanez, que foi hooker da seleção eu conversei com ele na final da Copa da Heineken Cup lá em Cardiff. Ele estava do meu lado, Rafael Ibanez, aproveitei e bati um papo, né? Era legal, também estava numa cobertura lá, se não me engano, para Sky, não lembro qual emissora. E a gente bateu. O cara pequenininho, cara, magrinho. Era hooker da França. Aí você vê do Bismarck Duplessis, o Debissin Tawarira, você pega o Sean O'Brien, da Irlanda, enfim. Como é que esses caras enfrentam esses outros caras? É coisa que só o francês sabe fazer. E, de fato, eles têm um rugby espetacular, fora de série. Uma contribuição muito importante para o mundo do rugby, e aí tem muito mérito da Argentina, é no pack de forwards. No conceito de scrum fixo, a Argentina barradita fez escola. Perdeu ao longo dos últimos anos, mas fez escola. Perdão. Tranquilo. Não, mas isso ao longo do tempo eles acabam retomando, porque aquilo está no DNA, né? Até sobre o rugby argentino, eu tenho um livro aqui que conta a história quando eles. Aí tem lá a Palomita, quando eles fizeram um try, fizeram uma gira na África do Sul nos anos 60, foi quando começou, levaram os técnicos de lá e tal. Isso. Então, os Pumas têm muito do rugby sul-africano por conta disso. E assim, o sul-africano, todo mundo é gigante, né? Mas os sul-africanos são muito grandes também. Você falou dos franceses são menores, eu acredito que de perto, assim, o sul-africano também deve ser surreal. Cara, como é que esse cara é desse tamanho? E tem essa agilidade incrível que eles têm em campo, porque eles não são não é o cara grandão e molenga, nada disso. Eles são muito explosivos, não, Antônio? Então, são atletas na acepção da palavra, e mais que isso, viu? Eles têm uma capacidade atlética, de atleticismo, que realmente, eu concordo contigo, impressiona. Quando a gente fez a Copa do Mundo 2015, o cinegrafista nosso, Marcelo de Santos, ele ficou com dor no pescoço quando ele estava no vestiário da África do Sul, pra você ter uma ideia. Ficou o tempo inteiro assim, cara.
Ele falou, meu, tá Imagina. me dando no meu pescoço. Os caras são todos gigantes, vai falar com os caras, tem que subir na cadeira. É assim mesmo, é difícil. Os caras são fortes mesmo. Os All Blacks também não ficam atrás, especialmente os Maori. Um Mano Nu, um Sonny Bill Williams, você olha e fala, Deus do céu. O Sam Whitelock, o Bruno Retallick, que são muito grandes. Jeremy Kano, enorme, cara, enorme. Bons jogadores, muito bons jogadores também. Martoni, Oi. eu vi aqui que você teve 32 títulos na carreira. Esses todos foram pelo Bandeirantes? Contando Bandeirantes e também contando categoria de base. Eu tive sorte, cara. Eu consegui ganhar título em todas as categorias, inclusive universitária, sabe? Tive uma carreira assim de rugby, E foi você muito jogou em quantos legal. países, Martoni? Você jogou em quantos países? Acho que uns 30, cara, 25. Nunca parei para contar, mas entre 20 e Mas, 30. mas você, pô, 20, 30, legal. Desses países que você conheceu, qual foi o mais, assim, interessante, o mais diferente, assim, que você visitou? Como para jogar, cara. Deixa eu pensar aqui. Tanta coisa boa, né? Eu gostei muito de jogar na Holanda, que tem um rugby que tem tudo para explodir. Lembra que os sul-africanos têm uma ascendência holandesa também. Os holandeses são muito grandes, cara. Mas ainda falta, eles são uma cultura de futebol impressionante, né? E falta um pouco, mas assim, é muito prazeroso jogar lá. Você jogar na Alemanha, você muito jogar no Canadá, jogadores bons, cara, sabe? Os desafios dificílimos. O Canadá, eu parei de jogar rugby no Canadá, em Vancouver, em 2000, como jogador. E ali você enfrentava os clubes canadenses, que compõem as seleções até hoje, e como Capilano, como um monte de time bom lá. A maioria era estrangeiro, francês, inglês, neozelandês, sul-africano. Então, é muito difícil de jogar, uma escola fortíssima. Hoje, nem tanto por questões de dinheiro, mas, assim, tecnicamente muito sólida. Então, e mesmo na Argentina, é muito legal de jogar, viu? Na Argentina, aí do lado, mas isso é uma cultura de rugby fortíssima. E para você ter É, uma ideia, Juliano, uma vez a gente tinha uma gira do Bandeirantes para jogar contra o Belgrano, que é um clube tradicionalíssimo lá, e no centro de Buenos Aires e tudo mais, um lugar belíssimo. Quando a gente chega para jogar, que foi uma terça ou quarta-feira à noite, perdão, quinta-feira à noite, o jogo estava marcado pelas 8h30. E chegamos lá umas 6 horas, os Pumas, com o Hugo Porta e tudo mais, começaram a treinar lá, antes. E o treino se estendeu. Chegou 8h15, a gente já estava se trocando, já estava indo para o campo, aliás, já estava aquecendo, e os Pumas lá treinando. O treinador dos Pumas apita, fala, vamos sair. Aí os jogadores, pô, mas falta isso. Falam, agora é a hora do clube brasileiro e o Belgrano jogar. Vamos respeitar. Sai todo mundo, vamos ver o jogo dos caras. Os caras sentaram na arquibancada e viram o jogo. Obviamente não gostaram tanto, porque são os Pumas, né? Então, jogando brasileiros de um lado e o time do Belgrano do outro lado. Foi até um jogo muito legal, foi 36-32 para os caras. Foi um jogo bem legal. Mas você vê a cultura dos caras. E depois todo mundo foi para o terceiro tempo, inclusive os Pumas. Todo mundo. Comeu um choripã, tomou sua cerveja, todo mundo conversou, enfim. Tem uma cultura arraigada de rugby lá muito forte. eu amo a Argentina, eu amo a Argentina. E você vai lá em Ushuaia, aí eu vejo quando a seleção brasileira joga, assim, tive a oportunidade assim de ter ido a Ushuaia, e aí eu vi É, onde o campo ali onde o Brasil jogou e joga quando a Argentina, né? A Argentina é. 15 acaba Argentina jogando 15, lá. né? Isso. E assim, só que estava coberto de gelo, foi nessa época, né? E assim, eu fui em San É, Isidro e lá tem um museu do rugby. Aí, nossa, tá. o Jorge, que era até o senhor lá na época que atendeu a gente, estava fechado, aí eu fiquei assim, né? Aí eu consegui alguém lá, eu vi que ele estava assim, ele abriu para mim, só eu que estava lá dentro com a minha esposa, aí andamos lá dentro e tudo. Aí, além de tudo que tinha lá, que é bem legal, quem puder ir conhecer o Museu do Rugby lá em São Isidro, vá. E aí tá lá um quadrinho assim com as regras do rugby e o árbitro aqui fazendo os movimentos, né? E no final era assim o árbitro
falando assim, se você não respeita o ato, você não pode jogar rugby. Martoni, eu queria que você falasse para a gente como é que é, porque isso é uma das coisas que mais me chama a atenção e que eu sempre elogio muito, gosto muito no rugby, que não tem bolinho em cima da arbitragem, o capitão que conversa. A gente vê que isso é algo cultural e como eu sei que é cultural, mas isso é colocado desde a base. Conta um pouco para a gente da pessoa que viveu a vida no rugby e que começou também tão cedo, como é que isso é colocado? Porque a gente sabe que isso existe, mas, assim, e dentro do Brasil isso também acontece. Porque alguém fala, brasileiro que não respeita mesmo, não sei o quê. Mas não, a gente vê que o rugby aqui também se respeita isso. É uma pergunta legal, cara, porque você tem que ir nos primórdios do rugby. O rugby, por ser um jogo de contato e impacto, você necessariamente precisa ter alguém arbitrando. Não dá para você fazer aquele um contra o outro e a gente é mesmo apita jogando, sabe? Que coisa que a gente faz em pelada de futebol, tu não dá. Nem em pelada de rugby não dá para fazer isso. Simplesmente não dá. Você tem que ter alguém que é o moderador. Por conta disso, nos primórdios do rugby, o cara mais importante era o árbitro. Sem ele não tinha jogo. E isso acontecia muitas vezes. Os caras iam para o campo, tentavam jogar sem árbitro, viu que não dá, ia todo mundo beber e falava, não dá para jogar isso. Aí quando o árbitro via, falou, pô, o cara trata bem o cara, porque o cara é fundamental no jogo. Sem ele não dá para jogar. Começou aí. A cultura da tradição do respeito do árbitro vem disso, que ele é o cara mais importante do jogo, sem ele não tem jogo, e passou para um sistema de respeito. Os valores do rugby, os ensinamentos do rugby, eles são. O rugby só tornou-se profissional em 1995, na terceira Copa do Mundo, sendo a primeira que a África do Sul disputava, porque não dava mais para controlar. E por que, que ele nunca foi? Era proibido ganhar dinheiro antes. E o porquê disso? Por conta dos ensinamentos, como superação, disciplina, respeito, força de vontade, lealdade, respeito ao adversário, respeito ao árbitro, respeito às regras do jogo e principalmente respeito a você mesmo. Então, os valores do rugby eram mais fortes do que a questão profissional e tudo mais. E um dos aspectos que se temia era que exatamente se perdesse esse respeito entre o adversário, para com o adversário, mas principalmente com o árbitro, com o profissionalismo. Mas isso permeou e passou de uma maneira tranquila. Os árbitros, eles são entidades dentro do rugby que, por mais que você acha que ele se equivocou, você vai respeitar. Um bom árbitro, depois do jogo, respeitosamente, ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo e você vai falar com ele. Você fala, cara, eu acho que você errou ali, não sei o quê, mas parabéns, vamos tomar uma junto. É assim que funciona. Então, isso criou um diferencial, né, dentro do esporte de tal maneira que hoje ele chamou a atenção. Algo que era natural dentro do rugby virou uma logomarca, né? Virou uma das marcas do rugby. Sim, até porque é algo muito, assim, salta aos olhos, né? Ainda mais quando você compara com outros esportes, principalmente o futebol, que é um esporte que eu amo o futebol. Eu gosto muito, tenho equipes de futebol, treinador de futsal, eu adoro, estudo muito futebol e falo sobre ele também. Mas, assim, a gente vê também na Inglaterra, nos campeonatos europeus, acontece menos esse bolinho em cima do árbitro, mesmo no futebol. E aqui acontece demais. Só que no rugby não acontece em lugar nenhum. Então, isso, assim, que é algo normal para o rugby, salta os olhos nos outros, porque é uma diferença muito grande. E aí, Martoni, tudo bem, é um universo pequeno, né? São 25 anos de profissionalismo no rugby, assim, são 137 anos, 140 anos que existe o esporte, vamos dizer assim, já existia ali um pouco antes, mas quando começaram a criar as regras e houve aquele rompimento do futebol com o rugby, que eu falo que eles são o mesmo esporte, mas eles nasceram juntos, mas por situações diferentes, eles mudaram, aí houve toda aquela regra colocada no papel, né? E até foi isso partir primeiro até do rugby, não é? Porque se colocar no papel as regras e se difundir,
Você acha que nesses 25 anos, apesar de ser um corte pequeno, mas isso também não alterou em nada? O medo que eles tinham do profissionalismo, meio que talvez manchar o rugby e alguns valores, na sua opinião, não alterou em nada? Eu acho que ainda não. Começa a dar problemas, mas ainda não atingiu um nível que possa se dizer que perdeu a origem do esporte, né? Eu acredito que existem adaptações que devam ser feitas, são várias, mas eu entendo totalmente o universo profissional, eu não tenho nada contra o universo profissional, eu acho que é perfeitamente viável. O problema é que para você unir certas coisas, você tem que montar um sistema de profissionalismo que não seja norteado por resultados. Porque se você nortear por resultados, você vai ter um grande problema. Os modelos de ligas, tanto a NFL, quanto a NBA, quanto a MLB, agora até a MLS, até a MRL, agora de rugby, eu gosto mais, porque privilegiam, você, você cria uma elite grande, você cria um sistema compensatório financeiramente, você compensa mais ou recompensa mais a equipe que tem mais títulos, mas o que não tem título não está desempregado e não está jogando no ostracismo. Ele continua atuante. Exemplo, Chicago Bulls, Michael Jordan. Chicago Bulls, Michael Jordan, do Michael Jordan e pós-Michael Jordan. Nunca mais se vê feito, mas está lá na NBA, no altíssimo nível, jogadores ganhando muito bem, porque não é pautado só em resultados. Então, o problema do rugby, por enquanto, ele não é pautado em resultados. Mas até quando? Né? Eu vejo alguns sinais em alguns momentos, que os jogadores e mesmo as agremiações, até as seleções, se balizam um pouco por resultado. O resultado no placar é uma coisa, o resultado da produtividade, do máximo que você tem que fazer, é totalmente distinto. Mas, se um influenciar no outro, você pode ter problemas. Por enquanto, o rugby ainda mantém. Espero que o mantenha. Mas tem uns ajustes aí que devem ser feitos. Quer ver um exemplo? Os Saracens. O Saracens não precisava ter feito aquilo lá, de estourar orçamento para ter uma equipe mais forte. Eu conheço o Nigel Ray. Não sei do que ele é capaz como empresário, de absoluto sucesso. Sobrou dinheiro, ele achou que dava para fazer, acabou fazendo uma fraude. No mundo do rugby é uma fraude. Para mim é um doping financeiro, sabe? Então, infelizmente aconteceu numa equipe que eu adoro todos eles lá. Os jogadores são boas pessoas, comissão técnica, mas enfim, isso pode acontecer. Isso já aconteceu com o Toulon. Aqui puseram panos quentes. Mas aconteceu também em outras agremiações. Então, você pega um orçamento do Leinster, por exemplo, é um orçamento 3, 4 vezes menor do que o do Saracens, 3, 4 vezes menor do que o do Stade Francês, 3, 4 vezes menor que o do Montpellier. E como é que ele ganha? Porque ali sim, dentro da Irlanda, se tem um rugby de união, um rugby de não resultado, um rugby de fazer o melhor. Uhum. Mas não é fácil. Eu até entendo todo mundo. Por isso que certos ajustes, que é mais fácil você organizar como faz a NFL, como faz a NBA, do que propriamente você caminhar, que é o que eu acho que é aí que entra meu ponto. O rugby ele caminha numa linha muito próxima ao futebol nesse sentido. E aí vai ficar um comendo o outro. Se for para essa linha, definitivamente vai ficar um comendo o outro e não vai ser bom para o esporte. Entendo. Você vê que você citou aí 3 equipes francesas. Eu vejo isso muito mais na França e que prejudica, inclusive, muito a seleção francesa, que revela e tem um rugby tão bonito e bom, né? Tanto é que a gente fala, ó, na França você pode esperar tudo. Eles tomam 30 no primeiro tempo, faz 50 no segundo. Meio que eu acho que esse profissionalismo na França deixa a desejar em relação aos outros lugares, né? Por exemplo, Nova Zelândia, se o cara sair de lá, ele não joga mais nos All Blacks. E ali, tudo bem. Como eles têm uma massificação muito grande do esporte, eles têm um altíssimo nível, e para ele é mais importante jogar nos All Blacks do que ir ganhar mais dinheiro, por exemplo, na Inglaterra. Depois que ele fez toda aquela vida, aquela carreira, igual, por exemplo, o Dan Carter, aí é que ele foi para o Racing.
mas até então ele jogava nos Crusaders, certo? Exatamente. Então, eu vejo. O Kenan Reed agora, né? Boa. Ô, Martoni, rapaz, muita gente não vê rugby porque eu pelejo com muita gente. Vamos lá, pessoal, assiste, é legal o esporte, muita gente começa a ver, gosta também. Mas, assim, para quem não conhece o rugby, o que você falaria, não agora para quem vai jogar, mas para uma pessoa que vai assistir o jogo, o que você diria sobre o jogo e o que ela tem que prestar atenção no jogo? O que você diria para essa pessoa, para ela começar a ver o rugby, entender melhor e passar a acompanhar? Primeiro, o rugby é um esporte que tem várias regras, ele é um pouco difícil de compreensão, principalmente no começo, a pessoa se sente perdida. Eu acho que se você der os principais fundamentos, que é a bola só pode ser passada para trás, objetivo, chegar no final do campo, pôr a bola no chão, e quando tiver alguma infração que o juiz apontar para o lado do time, pode chutar para o H lá, que vai fazer ponto também. Com isso aí, e mais, agregar que não é um esporte violento, é um esporte que tem agressividade para recuperar a posse de bola, que a única forma de você pegar a posse de bola é derrubando o jogador no chão, porque ele tem que soltar a bola, só isso, você não vai machucar, você não vai agredir, você não vai nada. Você vai derrubar ele da melhor maneira possível para a bola ficar para o teu lado e você sair jogando para fazer jogada passando para trás. Com isso, eu acho que dá para a pessoa começar a fazer um julgamento se ela gosta ou não do esporte. Porque um dos grandes problemas de diversas modalidades, e aí eu incluo até o beisebol, hein? Eu adoro o beisebol, eu tenho uma convivência lá com a rapaziada da ESPN, que faz um trabalho espetacular no beisebol lá dentro, com o Guaracubira, antes com o Paulo Antunes, com o Antônio Curti, todos os narradores, mas assim, a maioria das pessoas não entendem. Então os caras não gostam porque não entendem. Fala, pô, parece taco de rua, mas não é. E aí fala, cara, primeiro vai entender, depois você julga se você gosta ou não. O rugby é a mesma coisa, né? Ele é mais complexo de entender. Mas, ao mesmo tempo, com esses fundamentos básicos aí eu acho que dá para fazer, Juliano. Acho que o cara dá para desfrutar. Tá, então tá bom. Então tô indo bem, porque eu geralmente falo isso também. E eu até postei um vídeo aí falando, um jogo que eu gosto de fazer, que eu criei assim para iniciar o rugby com as minhas turmas, que eu misturo o pique-bandeira com rugby. Aí, quer dizer, aí vira meio rugby touch, e aos pouquinhos você vai colocando outros aspectos do jogo, né? E também o pessoal tem que entender que o mais alto nível, menos é o esporte bruto, viril, mas eu não acho ele nada violento também. E quanto mais no alto nível, né, Martoni? Melhor o jogador sabe fazer. É isso em qualquer área. Você for lutar, você for uma arte marcial, você for lutar, por exemplo, o Bruce Lee. Bruce Lee fazia aqueles movimentos super velozes, a pessoa ficava paradinha e o soco dele parava aqui, né? Quer dizer, é o controle do tackle, é o controle da corrida, do passe. Martoni, nossa, caramba, que papo bom com você. Eu já tinha certeza que ia ser assim. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você gostaria de responder, que você gostaria de Juliano, falar? Acho que está tudo ótimo, cara. Foi bem legal, gostei também de participar, bom trocar uma ideia e rever algumas coisas, né? Que às vezes a gente acaba nem lembrando mais, né? Mas, enfim, foi bem legal, cara. Agradeço você o prazer aí de estar contigo nesse bate-papo e sucesso. Desejo sucesso para você no canal. O esporte precisa de muito de pessoas como você, gente boa, que está pronto para fazer as coisas acontecerem, acredita no esporte, né? O Brasil é um país que precisa muito de esporte, não esporte de futebol, no mau sentido, nem no sentido grana. O esporte no geral, para a gente aprender a ganhar, a perder, a respeitar a entidade, a saber que a vida é muito mais complicada do que se imagina, a saber que você erra mais do que acerta no esporte, mas a saber que ao mesmo tempo você tem que continuar, enfim, e isso tudo te traz cidadania e respeito. E você é um dos protagonistas por ser professor e acreditar no esporte. Então, fico feliz de ter participado, quem sabe numa outra ocasião. Poxa, Martoni, obrigado. Não, você falou isso daí, eu já vai ter outra ocasião. Pode ficar assim, certo que eu já vou te chamar. Eu te agradeço demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos uma entrevista. Eu falo, eu não sou jornalista, eu sou um professor de educação física, mas eu abro espaço e eu gosto de vários esportes e acho que nós temos que aprender não a
torcer pela vitória do nosso time, mas entender o desenvolvimento da coisa, da disputa em si, ter o prazer de assistir e de ver tudo que é bonito numa cesta, numa bandeja, num try, num touchdown, num golaço de bicicleta e por aí vai. Martoni, muito obrigado, uma honra. Pode ter certeza que eu vou te chamar aqui novamente. Beleza, Martoni, valeu, um abraço. Beleza, Juliano. Valeu, um abraço, cara. Valeu. Valeu, galera. Tchau para vocês.